Fala, gente, beleza? Nossa aula de hoje vai ser sobre revoluções industriais, tá bom? E assim como eu falei para a galera que foi no presencial hoje, ah, as revoluções industriais, a indústria, ela só vai existir por conta daqueles processos que nós falamos nas aulas anteriores. Aquele processo de acumulação de riquezas, né, feito pelos europeus a partir do momento que eles se expandiram pelos 4 cantos do mundo, né, quando houve o processo do colonialismo, tanto em África, quanto em América, quanto em Ásia. Tá? As riquezas tiradas, né, e o lucro adquirido por meio das trocas comerciais, né, oriundas das trocas comerciais, ficou repetitivo, né? Mas é isso mesmo, né? É o lucro vindo das trocas comerciais, das matérias-primas retiradas das colônias. Agora ficou melhor. Então, a indústria, a industrialização, né, só foram possíveis por conta das matérias-primas retiradas dos continentes colonizados, tá? Basicamente isso. Se não fosse pelas riquezas que eles exploraram e retiraram daqui e dos outros 2 continentes, África e Ásia, não teria sido possível que na Inglaterra, na metade do século XVIII, se desenvolvesse a primeira Revolução Industrial, tá bom? E aí é onde nós começamos a nossa aula de fato. E aí eu vou começar justamente por ela, que é a primeira de todas as revoluções, que é a primeira Revolução Industrial. Beleza, vamos lá. Primeira coisa, gente, que é fundamental de vocês terem em mente é o seguinte: quando a gente pensa em uma revolução industrial, a gente está pensando em novas tecnologias que são introduzidas no sistema produtivo, tá? Ou seja, são tecnologias que o homem desenvolveu para acelerar o processo produtivo e torná-lo mais, qual palavra que eu posso usar? Mais lucrativo, beleza? Então é um aprimoramento, né, da técnica para que aumente-se a margem de lucro e diminua-se o tempo do processo produtivo. Tá? Quais foram essas principais tecnologias desse momento? Máquina a vapor, máquina de fiar, tear mecânico. Até me perguntaram hoje em sala: professor, o que é máquina de fiar, tear mecânico? Gente, o importante para vocês terem em mente é que essas máquinas são focadas no setor têxtil. Setor têxtil é aquele que produz roupa, camisa, blusa, calça e por aí vai, bermuda, beleza? E inclusive a gente vai ver daqui a pouquinho, na verdade já vou adiantar, né, que essa primeira revolução ela é focada justamente aonde? Na indústria têxtil. A segunda revolução ela vai ser focada na indústria automobilística e na indústria de base. A primeira, diferente da segunda, né, e também a terceira, vai ser focada na indústria têxtil. Então, tudo isso começa aonde? Na produção de bens que são fundamentais para a vida de qualquer pessoa. Roupa. Tudo bem? E a gente cai na questão da localização das indústrias e a gente acaba falando também da energia utilizada. Bom, essas indústrias elas ficavam muito próximas da onde? Das jazidas de carvão. E por que isso acontecia? Porque o carvão era a principal fonte de energia desse momento. Na segunda revolução será o petróleo, já com desenvolvimento da energia elétrica como nós conhecemos hoje em dia, tá? Mas nesse momento de primeira revolução, a fonte de energia principal é o carvão, tá bom? A jornada de trabalho passa a ser assalariada, ou seja, antes dessa primeira revolução, que eu esqueci de comentar inclusive, primeira revolução data do século XVIII, tá? Vai do século XVIII até ali o século XIX, até 1870, mais ou menos, tá bom? E é a partir desse momento que a mão de obra será assalariada. Professor, e antes? Tinham alguns casos ali de pagamento de salários em algumas cooperativas, porém, as pessoas trabalhavam para ter um teto, para ter um prato de comida, basicamente para ter
para terem onde ficar. Com o processo de revolução industrial, em que são necessárias horas, nesse momento que a gente está conversando aqui de primeira revolução, o mínimo de horas de trabalho são 18 horas. 18 horas. Até me perguntaram hoje, professor, então o pessoal tinha pouquíssimas horas para fazer todo o resto? Sim. As pessoas trabalhavam muito, ganhavam muito pouco, né? E tinham, obviamente, uma saúde muito complicada, tá? Então, como a intenção é produzir ao máximo num tempo muito curto, as pessoas precisaram receber dinheiro, até para conseguirem sustentar coisas mínimas, como alimentação. O foco da indústria não é, da primeira revolução, não é a indústria têxtil, então precisa que exista um mercado consumidor. Esse é um ponto muito fundamental. Se tem indústria, tem que ter alguém que compre. Quem que vai comprar? Os trabalhadores. Então eles precisam ter um mínimo de dinheiro para conseguirem trabalhar, voltar para o trabalho no dia seguinte e para consumirem os produtos desenvolvidos pelas indústrias. Tá? Mas recapitulando um pouquinho, a jornada de trabalho passa a ser assalariada. Beleza? E essa divisão da produção da primeira revolução industrial, pronto. A produção da primeira revolução industrial é dividida em etapas. Eu só que tem uma questão muito importante quanto a isso, porque na segunda revolução a gente vai ter um processo produtivo muito mais rígido, muito mais controlado. Na primeira, nós já temos isso, porém é algo muito mais tranquilo, digamos assim. O trabalhador tem uma liberdade muito maior do que na segunda revolução industrial. Se fosse necessário que esse trabalhador fosse para uma outra porção da indústria para fazer alguma outra função, ele poderia ir. Na segunda revolução, não. Ele ficaria eternamente apertando parafuso. Inclusive, eu vou dar como sugestão para vocês que estão em casa que assistam um filme do Charlie Chaplin de 1936, que me fugiu o nome, Tempos Modernos. É um filme fantástico. Ele trata justamente desse processo de revolução industrial, porém o filme é focado na segunda revolução, tá? Mas ele ilustra muito bem como que tem essa mudança que eu estou querendo tratar aqui com vocês. Na primeira, o trabalhador já tinha as suas funções separadas em etapas, porém ele tinha ainda uma certa liberdade dentro da indústria. Ele podia ser utilizado para outras funções. E já na segunda revolução, não. Na segunda, o Charlie Chaplin está lá apertando parafusos, ele vai ficar apertando parafusos até o horário de trabalho dele acabar. Beleza? Mas, de qualquer forma, essas divisões, né, em etapas do processo produtivo, como nós conhecemos hoje em dia, começa a se desenvolver ali na primeira revolução industrial. Os trabalhadores agora são chamados de operários, ou também podemos chamar de proletários. O dono da empresa, o dono dos modos de produção, é chamado burguês, que é uma classe. O cara que fornece a sua mão de obra, que vende a sua mão de obra para o dono da empresa, para o burguês, é o operário, ou também chamado de proletário, que também é uma outra classe. Burguesia, proletariado. São duas classes que começam a se desenvolver, né, com o desenvolvimento da primeira revolução industrial. Vamos continuar. A gente tem ampliação do modo de produção para outros países. Como assim outros países, professor? A primeira revolução ela surge na Inglaterra. E depois, esse processo se expande. Que processo? Processo produtivo, da primeira revolução industrial, máquinas, tudo aquilo que a gente está falando até agora, tá? Esse processo se expande para outros países, da Europa Ocidental para os Estados Unidos e para o Japão. Da Europa Ocidental, alguns países que a gente pode citar são França, Alemanha, Itália, Bélgica e Holanda, por exemplo. Tá bom? Então, começa-se a se fazer tanta grana que
os outros países começam a adotar também esse modelo produtivo. A burguesia desses países começa a reinvestir seus capitais em tecnologias, em indústrias. A gente tem uma intensificação da pobreza. Professor, como assim intensificação da pobreza? Seguinte, gente. Em tudo isso que a gente está conversando, aquele que vai lucrar muito é o dono da empresa, é o burguês. Porque pensem comigo, nesse momento não existia reivindicação sindical, não existiam sindicatos, não existia direito do trabalhador, não existia legislação trabalhista. Era muito comum que crianças trabalhassem 18 horas, assim como os adultos. É muito comum que utilizassem as crianças para entrarem em espaços que os adultos não conseguiriam. Como a gente já viu, tinha uma grande proximidade dessas indústrias com jazidas de carvão. Por algum motivo, se precisassem pegar carvão até para o processo produtivo mesmo, e esse carvão para ser explorado estivesse em um espaço muito pequenininho, seria a criança que seria enfiada ali naquele buraco para pegar o que era necessário, voltar e entregar para que o processo produtivo tivesse continuidade. Era muito comum também que crianças acabassem morrendo por conta dos gases inalados, né? Então, por conta do processo produtivo, o ambiente era fétido, não era uma indústria limpa, bonitinha, muito pelo contrário. Essa noção que nós temos hoje em dia não existia naquele momento. Então, era um ambiente sujo, um ambiente de doenças, e crianças respirando todos aqueles gases tóxicos, tanto do aproveitamento do carvão quanto da própria indústria. A indústria solta gases tóxicos, gases poluentes. E as crianças respiravam tudo aquilo todo dia, durante 18 horas no mínimo. Tá bom? Então não tinha direito trabalhista, os salários eram ridiculamente pequenos. Então, com essa estrutura, sem o dono da empresa tendo que pagar 13º, ter 13º, férias remuneradas, um salário digno, sem nada disso existir, os trabalhadores viviam em uma condição de extrema pobreza. Agora, se os trabalhadores já viviam em uma situação de extrema pobreza, imagina quem não tinha emprego. Tá? Então, em todo esse processo que a gente está falando, os únicos que vão lucrar são os donos das empresas, os donos das indústrias, que são os burgueses, que é a burguesia. Tá bom? E aí, nesse momento, né, que eu toquei no fato daqueles que não têm emprego, eles são chamados de exército de reserva. Como assim, professor? Basicamente é o seguinte, são aqueles que não estão empregados e que querem um emprego de qualquer forma. Porque se já está ruim empregado, imagina sem emprego. Então as pessoas queriam um emprego de qualquer forma. E isso era muito bom para o empresário, para o burguês. Pelo seguinte, porque como que você vai barganhar melhores condições de salário se tem um exército de reserva gigantesco também querendo emprego? O burguês olhava para o trabalhador e falava, tudo bem, você não está gostando? Tem quem queira, ganhando inclusive menos que você e trabalhando muito mais. Então, é isso, né, gente? Esse exército de reserva, ele acabava pressionando os salários dos trabalhadores, que já eram baixos, cada vez mais para baixo. E gerava cada vez lucros maiores para o dono da empresa. Porque se ele achasse que o lucro dele não tivesse tão bom quanto ele gostaria que tivesse, ele simplesmente ou mandava uma galera embora ou despencava o salário das pessoas. Beleza? Já comentei aqui, vou comentar novamente, péssimas condições de trabalho, 18 horas por dia no mínimo, e uma mão de obra infantil presente, tá? Sem falar no ambiente fétido novamente, não existia a mínima infraestrutura necessária para que todas as atividades se desenvolvessem. Então, é isso, tá? Acho que já falei tudo, já falei sim. Essa é a primeira revolução industrial.
eu vou parar aqui esse vídeo e já no próximo vocês vão ficar com a explicação da segunda e da terceira revoluções industriais, tá bom? Essas explicações já foram em sala de aula, agora nossos vídeos serão assim. Só estou gravando esse daqui com essa estrutura porque eu esqueci de me gravar explicando a primeira revolução. Então estou fazendo esse complemento, mas a partir das próximas aulas, as nossas videoaulas já serão no formato que vocês irão ver a partir da parte 2, tá bem? É isso, gente. Beijo, fui!